E nós sabemos a história, que Jesus então mandou trazer aquele lanchinho que aquele rapaz levou, porque era um lanche, né? Era um lanche, 5 pães, 2 peixinhos, era um lanche da tarde. E mandou trazer aquele lanchinho do rapaz, orou, deu graças a Deus pelo alimento e começou a distribuir. E foi distribuindo. E os discípulos chegavam um após o outro com seus cestos e saíam cheios, iam levar para as pessoas, e as pessoas iam se alimentando. E foram todos alimentados. Os mais de 5.000 pessoas foram todos alimentados, ficaram satisfeitos. E foi tão grande, tão poderoso o milagre que Cristo realizou naquele dia, que ainda sobrou quantos cestos? 12. Isso, muito bem. Sobraram 12, está no verso 13, certo? Verso 13. Então eles o recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. 12 cestos cheios sobraram. E Jesus mandou que recolhesse aqueles cestos, aquela sobra de pães, porque outras pessoas também que não estavam ali precisavam ser o quê? Alimentadas. A palavra, o pão do céu precisava chegar a outras pessoas. Outras pessoas que não estavam ali precisavam também ouvir a palavra de Deus. Por isso Jesus pediu para que eles fossem recolhidos. Agora, naquele instante ali, enquanto estavam todos satisfeitos, todos alegres, de repente, alguém no meio da multidão teve uma ideia. Isso está no verso 14, quando eles começaram então a indagar, 14 e 15 ali, quando eles começaram a indagar e tiveram a ideia de fazer Jesus naquele momento o quê? Um rei. Ele está, verso 14, vendo pois aqueles homens o sinal que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Perceberam Jesus que estavam prestes a vir, levados à força para fazer rei, retirou-se sozinho para o monte. Então percebam que aqueles homens queriam fazer de Jesus rei ao quê? À força. Eles queriam forçar Jesus a ser um rei. Eles desejavam receber todas as vezes as bênçãos que receberam naquele dia. Eles não queriam fazer Jesus rei por causa das palavras de Jesus. Não, eles queriam fazer de Jesus rei porque eles ficaram satisfeitos, porque os seus apetites foram satisfeitos, porque sua barriga estava cheia, porque Jesus tinha satisfeito os seus desejos, tinha curado, tinha dado alimento, mas não pela palavra de Deus. Não pela palavra de Deus. Você sabe me dizer em quem primeiramente nasceu esse pensamento de forçar Jesus a ser um rei? Quem foi a pessoa que primeiro teve a ideia e levou essa ideia para as outras pessoas? Você sabe dizer quem foi? Eu também não sabia. Mas eu descobri no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 506, a serva do Senhor diz o seguinte: foi ele quem? Judas, que arquitetou o plano de apoderar-se de Cristo, a força de fazê-lo rei. Altas eram suas esperanças, amarga sua decepção. O discurso de Cristo na sinagoga a respeito do pão da vida foi a crise na vida de Judas. Eu não sabia disso. Eu não sabia que tinha sido Judas, que tinha sido ele que incitou o povo, que atiçou o povo para poder à força pegar Jesus à força e forçá-lo a ser um rei.
Judas, ele ambicionava o poder, as riquezas, a fama. Ele tinha desejo por essas coisas. Ele via em Cristo a realização de todos os seus sonhos, de todos os seus planos. Ele desejava essas coisas: poder, riqueza, fama, a glória do mundo. Era o que Judas queria. E ele encontrava em Cristo a possibilidade, e grande possibilidade, de alcançar todas essas coisas, todos esses propósitos. E o que é que ele faria? O que é que Judas faria para alcançar seus propósitos? O que é que Judas faria para alcançar os propósitos de poder, de riqueza e de fama? O que é que ele faria? Faria tudo. Faria tudo para alcançar este propósito, até mesmo trair o seu mestre. Você entende isso? Ele estava disposto a tudo para poder alcançar a glória do mundo. Mas quando ele, naquele momento, aqui no capítulo 6, escutou o sermão de Cristo na sinagoga, falando sobre o pão da vida, ele se decepcionou. Decepcionou-se com Cristo, porque esperava que Cristo fosse aquele que se tornaria um rei poderoso. Esperava que Cristo fosse aquele que libertasse o povo de Israel da escravidão romana. Ele esperava que Cristo então satisfizesse todos os seus sonhos, todos os seus projetos, seus propósitos, suas ambições das coisas do mundo. Era o que ele esperava de Cristo. Mas naquele momento, quando Cristo vai à sinagoga, aqui no capítulo 6, e começa a pregar sobre o pão da vida, o pão do céu, aquilo decepcionou o coração de Judas. E não somente o coração de Judas, mas o coração da grande maioria daquela multidão. Nós conhecemos a história aqui. Jesus então desaparece naquele instante, sobe o monte, a multidão fica esperando, os discípulos embarcam num pequeno embarcação e começam a atravessar o mar. No meio daquela noite ali, uma grande tempestade se desenvolve, e então eles são agitados de uma maneira tão terrível que o barco está a ponto de ir a pique. Quando de repente eles veem um vulto no meio das trevas que estavam ali prevalecendo, e eles se assustam e gritam: fantasma! E quando Jesus se aproxima, Jesus: não temos, sou eu. E nós conhecemos a história. Jesus andou sobre o mar, Pedro andou ali também, afundou, mas Jesus foi lá, levantou, entraram no barco e tudo passou. Mas quando Jesus então vai para amanhece o dia, a multidão espera ainda por Jesus nos pés daquela montanha, e Jesus não aparece, e eles então resolvem procurar por Jesus em outros lugares, pegam um barco, atravessam para outro lado, e quando chegam lá, encontram Jesus na sinagoga. E aqui no verso 24, diz o seguinte, 24 em diante, de João capítulo 6: quando pois viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Por que aquelas pessoas procuravam por Jesus? Qual era a razão, o interesse, o desejo delas de procurarem por Cristo? Era para ouvir as palavras de Jesus? Eles tinham sido impactados pelas palavras que Cristo falou para eles? Por Jesus ter pregado a palavra de Deus para essas pessoas? Não. Eles não estavam preocupados em aprender da palavra de Deus. Eles não estavam preocupados
em ouvir mais da palavra de Deus. Eles não estavam com fome e sede da palavra de Deus. Eles não desejavam a palavra de Deus. Mas por que eles buscavam a Cristo? Qual é a razão pela busca por Cristo? Por que pegar um barco, atravessar um mar e ir para o outro lado da região em busca de Jesus? Toda aquela multidão. Por quê? Eles não tinham o mínimo interesse pela palavra de Jesus. Mas por que buscavam? Jesus responde isso. No verso 26, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Porque eles estavam buscando a Jesus? Porque eles queriam comer o pão. Porque eles queriam se fartar. Porque eles queriam comer mais. Porque eles queriam que Jesus satisfizesse seus desejos. Era isso que essas pessoas queriam. Eles não estavam procurando a Jesus por causa da palavra de Deus. Eles não estavam procurando Jesus por causa dos sinais que Jesus havia feito. Eles estavam procurando a Cristo porque eles queriam satisfazer o seu apetite. Porque ele queria que Jesus realizasse na vida dele os seus desejos, cumprisse na vida dele os desejos deles, não de Cristo. Não de Cristo. Era o que essas pessoas queriam. E infelizmente, muitos hoje estão da mesma maneira como essas pessoas. Infelizmente, muitos hoje não estão mais buscando a palavra de Deus. Não buscam a palavra de Deus. Você pode pensar, mas o que nós estamos fazendo aqui não é buscar a palavra de Deus? Sim, é buscar a palavra de Deus. Mas será que o que nós fazemos aqui é suficiente? Será que apenas uma ida à igreja no sábado, ou numa quarta, ou no domingo é suficiente? Quem sabe até alguns têm ido à igreja apenas no sábado de manhã, mas não vai para um JA. Porque coisa rara hoje é ter uma igreja que se tem um JA. Coisa rara é hoje, no Brasil, fala a nível de Brasil, coisa rara é hoje ter uma igreja que tem um JA. Procure, aqui em Caruaru mesmo, são poucas, diante de tantas igrejas adventistas que tem, são poucas que fazem programa JA. E quando fazem, muitos dos programas é só brincadeira, só piadinha, só divertimento. Se esquecem que o programa JA é o culto jovem. Culto. Se esquecem disso. Muitas vezes nós achamos que a ida à igreja apenas no sábado é suficiente para irmos para o céu. É suficiente para passarmos a semana toda livres, tranquilos. Infelizmente há um engano terrível que hoje acontece na vida das pessoas que não se apegam à palavra de Deus, que não estudam a palavra de Deus. Muitos pegam na palavra de Deus apenas no sábado de manhã, e a Bíblia passa a semana todinha encostada num canto, empoeirada, descartada, deixada de lado, e não se estuda a palavra de Deus, e acham que é suficiente o que tem para poder ir para o céu, ou poder enfrentar as dificuldades que tem no dia a dia. Quantas vezes Cristo orava? Quanto tempo Cristo passava em oração? A Bíblia diz de Daniel que ele orava 3 vezes ao dia. 3 orações especiais. Aquela oração de joelho,
aquela oração demorada, aquela oração que ele conversava muito tempo com Deus. E isso preparava Daniel, assim como seus amigos, e nós temos aprendido isso na lição da escola sabatina. 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não gosto de chamá-los dos nomes que normalmente se chamam, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque são nomes babilônicos, e todos esses nomes são pagãos e apontam para falsos deuses. Mas os nomes de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, todos eles refletem o caráter desses 4 jovens e apontam para o Deus eterno que eles criam. Amém. Nós temos aprendido que esses jovens foram fiéis. Ellen White diz que quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia com seus amigos, Daniel tinha 15 anos de idade. E a palavra de Deus diz que eles foram preparados durante 3 anos. E Ellen White diz que quando aos 18 anos, ou seja, 3 anos depois, como a palavra de Deus diz, aos 18 anos, Daniel e seus amigos foram apresentados à corte de Nabucodonosor. Jovens fiéis, que eram apegados à palavra de Deus. Temos desculpa nós de sermos tão negligentes no estudo da palavra de Deus? Infelizmente, essa é a situação da grande maioria dentro da igreja. Não pegam na Bíblia, não pegam, e ainda mais, muitos hoje nem a Bíblia estão trazendo mais para a igreja. Traz um celular, um aplicativo de Bíblia, e não traz mais a palavra de Deus. Não estão trazendo mais a Bíblia para a igreja. Aí eu pergunto, aonde isso vai parar? Aonde isso vai parar? Porque se nós começamos a deixar a Bíblia de lado durante a semana, agora nós não trazemos mais a Bíblia para a igreja, traz o celular. Já passa 24 horas da semana todinha agarrado com o celular. Quando chega no sábado é agarrado com o celular na igreja. E muitos ficam no WhatsApp, ficam em redes sociais dentro da igreja. Aí eu pergunto, aonde isso vai parar? Que precedentes essas coisas têm e para onde tem levado todas essas coisas? Me diga, essas coisas têm levado a igreja para um reavivamento espiritual? Sim ou não? Essas coisas têm levado a igreja para uma reforma? Eu digo a vocês para onde essas coisas têm levado. O melhor, a palavra de Deus diz. Porque a Bíblia diz que onde não há profecia, quando não há profecia, o que é que acontece com o povo? Se corrompe. Quando não há profecia, o povo se corrompe. E as pessoas não estão hoje mais desejosas pela palavra de Deus. As pessoas hoje não estão mais dando importância à palavra de Deus. E se rejeitam a palavra de Deus, o que você acha que vai acontecer com o espírito de profecia? Se estão rejeitando as palavras de Cristo, o que você acha que vai acontecer com o espírito de profecia? Com as palavras de Ellen White, com as palavras da serva do Senhor, a profetisa do Senhor. O que vocês acham que vai acontecer? Vão desprezar também. Vão desprezar também. Da mesma maneira que desprezaram, certo, as palavras de Cristo, vão desprezar também. Infelizmente são essas coisas que estão acontecendo. Aquelas pessoas que estavam ali não procuravam Cristo pela palavra dele, mas pelo alimento. Hoje, o que acontece, eu sei que existe uma hora determinada para se terminar o culto. Eu sei que há um tempo, né? Há um tempo
que eles dizem até que a mente não consegue mais absorver. 30, 40 minutos eles falam isso. Mas, e as pessoas, às vezes, olham para o relógio, reclamam do pregador porque termina tarde um culto, seja de sábado, domingo, ou na quarta. Reclamam do pregador, porque o pregador demorou demais, tal, não sei o quê. Mas eu tenho visto que se terminar o culto e tiver um lanchinho aqui do lado, todo mundo fica sem reclamar. Estou mentindo? Eu não estou mentindo. A pressa acabou. Não tem mais dor de barriga, não tem mais sono. Você já percebeu que quando a gente vai ler a Bíblia, dá logo sono? Você já percebeu que quando a gente vai escutar a mensagem da palavra de Deus no YouTube, ou em casa mesmo, ou na igreja mesmo, dá sono? É isso que acontece. Há uma pressa. Não se tem mais deleite em estudar a palavra de Deus. Não se tem mais deleite em ficar na presença de Deus. Essa semana minha esposa estava conversando comigo e ela estava analisando e ela veio conversar comigo sobre isso. Ela disse: quanto tempo Moisés passou na presença de Jesus lá no Monte Sinai? Eu falei 40 dias. Veja, 40 dias na presença de Jesus. E nós não conseguimos ficar uma hora. Ele ficou 40 dias. Irmãos, alguém pode pensar, mas foi Moisés. E daí, irmãos? E daí se foi Moisés? Moisés era Jesus? Era? Não. E eu não estou comparando a gente com Jesus, não. Porque se nós formos comparados com Cristo, misericórdia. Se nós formos comparados à vida santa que Jesus viveu aqui, uma vida santa, sem pecado, você imaginou? Cristo viveu uma vida santa. E Cristo não viveu uma vida santa sem pecado, não foi porque Ele era Deus. Não. Cristo viveu uma vida santa, sem pecado, porque Ele viveu uma vida de comunhão verdadeira com o Pai. Ele estava ligado ao Pai 24 horas por dia. Ele vivia uma vida de constante apego à presença de Deus na sua vida. Ele orava constantemente. Ele subia a montanha e orava durante a noite inteira. Ele se apegava de maneira forte nas mãos do Pai. E ele disse: ele falou, eu de mim mesmo nada posso fazer. Como ser humano, Jesus não podia fazer nada. Nada. Sozinhos nós não somos nada. Jesus diz em João 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. Você entende que Cristo viveu a vida que viveu porque se apegou ao Pai? E eu não quero comparar com Jesus. Nós vamos dar exemplos como Moisés e outros. Se nossa vida fosse pesada numa balança e de um lado tivesse Moisés, quem pesaria mais em santidade? Quem pesaria mais em santidade? Se do outro lado tivesse Elias, João Batista, quem pesaria mais em santidade? Nós ou ele? Você entende o que eu quero dizer? Porque esses homens e mulheres da palavra de Deus viveram uma vida extraordinária. Por quê? Porque se apegaram a Cristo cada dia das suas vidas. E nós? Temos desculpas? Temos desculpas,
Eles tinham que se esforçar, eles que tinham que se apegar, eles que tinham que se sacrificar. Nós não precisamos não. Nós podemos continuar vivendo as coisas do mundo, é isso? Não, irmãos. Não. No verso 27 de João 6, Jesus diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois sobre ele Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Trabalhe pelaquilo que é eterno. Se esforce pelaquilo que permanece, não pelaquilo que perece, não pelaquilo que vai desaparecer, vai ser destruído. Nós precisamos nos esforçar, irmãos, em nossa vida espiritual. Nós precisamos nos esforçar em termos uma fé viva. Essa semana eu postei no status do meu WhatsApp uma frase que eu achei muito interessante e que dizia assim: a fé que não produz uma vida santa é uma fé morta e não pode salvar. A fé que não produz uma vida santa é uma fé morta e não pode salvar. Se nossa vida não tem mudanças, se não há transformação de nossa vida, de nossa maneira de viver, de falar, de agir, de se vestir, de comer, se nós vivemos a mesma vida que o mundo vive, nossa fé é uma fé morta. Nossa fé é uma fé morta, porque não há mudança, não há transformação. Eu digo a vocês, líderes dessa igreja, seja quem for você, cargo nenhum vai levar você para o céu. Cargo nenhum garante a sua salvação. Cargo nenhum produz uma vida santificada diante de Deus. Cargo nenhum. Porque eu tenho visto muitos líderes, certo? Perdendo sua vida espiritual. São posições elevadas, mas têm perdido sua vida espiritual. Então não se apeguem a cargos. Sabe qual é a única coisa que garante a nós uma vida santificada diante de Deus? É a oração e o estudo da palavra de Deus. Amém. Não há outra coisa que garanta para nós uma vida santificada. Não há outra coisa que nos fortaleça tanto e que nos prepare para o tempo que virá, que não seja a palavra de Deus, a oração, o estudo da palavra de Deus, o estudo, não uma leitura superficial, não uma leitura rápida. Guilherme Miller, um dos fundadores, um dos cofundadores da Igreja Adventista Sétimo Dia. Para quem não conhece Guilherme Miller, foi ele que começou a trazer a mensagem de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E começou a pregar nos Estados Unidos por volta de 1830, mais ou menos isso, se não me foge a memória. E começou a pregar a palavra de Deus, que Jesus voltaria em 1844, no dia 22 de outubro, depois precisaram a data, 22 de outubro de 1844. Lógico, Jesus não veio. Houve um grande desapontamento, e desse grande desapontamento, somente depois desse grande desapontamento, surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois desse desapontamento. Mas Guilherme Miller, ele tinha como hábito, certo? Ele tinha como hábito
primeiro, só saía de um verso da Bíblia quando ele entendia completamente aquele verso. Enquanto ele não entendesse aquele verso da palavra de Deus, ele não saía dali. Orava, pedia a Deus esclarecimento. E a palavra de Deus diz lá em Tiago, que aquele que quer sabedoria, peça a quem? A Deus. Quer sabedoria, quer entender a palavra de Deus, peça a Deus. O Espírito Santo vai iluminar, como iluminou a mente de Guilherme Miller. Então ele nunca saía de um verso enquanto não entendesse completamente a palavra de Deus. Isso é estudar, é comparar texto com texto. É comparar texto com texto, como diz, e parece que é Isaías 28:10. Um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, regra e mais regra. É assim que se estuda a palavra de Deus. É comparando texto com texto. É pegando outras traduções de Bíblia e comparando o mesmo verso numa tradução e em outra, para haver um esclarecimento melhor. Eu não estou com essa Bíblia aqui, mas veja, não precisa abrir, mas dá um exemplo. Hebreus capítulo 4, o verso 9, na maioria das Bíblias que tem aqui esta manhã, vai dizer o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Um repouso. Se diz assim, na maioria das Bíblias que estão aqui. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Repouso. Certo? Se eu for me pegar somente, lógico, eu sei que eu vou me pegar a somente a esse verso. Mas se eu me pegar somente a esse verso, repouso. Quando é esse repouso? O verso diz? Não, o verso não diz. Mas aí, eu então peguei uma Bíblia católica e também a Bíblia da versão King James e li esse mesmo verso, Hebreus 4:9, e lá diz o seguinte: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Na Bíblia católica diz isso. A versão da Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém, que é a versão católica. Deu ou não deu um entendimento melhor? Deu? Por isso que é importante você comparar texto com texto. E era assim que Guilherme Miller estudava a palavra de Deus. Outra coisa que ele tinha por hábito também, ele escrevia no rodapé da sua Bíblia